É impossível alguém assistir esse vídeo completo e continuar sendo um apoiador do Lula. Escuta com atenção tudo que eu vou falar aqui, é a única coisa que eu te peço. Antes de chegar onde eu quero chegar, eu vou de forma rápida relembrar o caso Celso Daniel e fazer algumas rápidas pontuações. Celso Daniel, ex-prefeito de Santo André, em São Paulo, do PT, foi assassinado no início de 2002, depois de ter saído para jantar com um amigo chamado Sombra, e na saída do restaurante para casa, foi abordado por um grupo de criminosos que atiraram contra o carro dele, mas estava em um carro altamente blindado. E mesmo assim, de forma misteriosa, o carro parou, abriram as portas e levaram Celso Daniel. Deixaram Sombra lá sem nenhuma marca de ferimento. Aí levaram o Celso Daniel. E 2 dias depois, Celso Daniel aparece morto, com várias marcas de tortura. E agora que o negócio fica bizarro. O criminoso apontado como líder da quadrilha que sequestrou Celso Daniel foi o Dionísio Aquino Severo, resgatado por um helicóptero em um presídio de Guarulhos 2 dias antes do sequestro. Coisa de cinema. Ele participou do sequestro e 3 meses depois foi preso. Dentro do presídio, ele disse à polícia que tinha revelações a fazer, mas não conseguiu. Dentro do presídio, foi assassinado com 60 facadas por um grupo de criminosos. Quando o Aquino Severo fugiu da cadeia, ele precisou de ajuda para se esconder. O Sérgio Orelha o ajudou nisso. Em novembro do mesmo ano, Sérgio Orelha foi assassinado. De dentro da cadeia, o Aquino Severo mantinha contato frequente com um policial civil chamado Otávio Messier. Inclusive, chegou a conversar com ele às vésperas do sequestro de Celso Daniel. Um ano depois, Otávio Messier foi encontrado morto, assassinado, dentro do seu próprio apartamento. Antônio Palácio de Oliveira foi o garçom que serviu o último jantar a Celso Daniel e seu amigo Sombra. Bem, também foi assassinado. Paulo Henrique Brito foi a única testemunha que viu o que aconteceu com o garçom, que eu acabei de falar. 20 dias depois, ele foi assassinado exatamente no mesmo local. Irã Moraes, um agente funerário que foi o primeiro a chegar no local e reconhecer o corpo de Celso Daniel, foi assassinado a tiros em novembro de 2004. E Carlos Delmonte Printes, nada mais nada menos do que o médico legista que foi na contramão de todas as investigações e comprovou que houve sim fortes sinais de tortura. Bom, em 2005 foi encontrado morto e a polícia disse que ele cometeu suicídio. Obviamente que esse assunto repercutiu muito, e os irmãos de Celso Daniel não se contentaram com a investigação, que em 2002 concluiu que o que aconteceu com Celso Daniel foi simplesmente um crime de sequestro comum. Eles inclusive chegaram aí no Jô Soares, em rede nacional, a afirmar que achavam que tinha dedo do PT no meio do assassinato do seu irmão. Com tanta pressão, o caso foi reaberto, mas rapidamente foi arquivado pela uma delegada chamada Elizabeth Sato. Ela alegou falta de provas conclusivas. E agora, sem nenhuma pretensão, aqui vai uma mera coincidência. Elizabeth Sato é tia de Marcelo Sato, que na época já era casado com a filha do Lula. Sabe o Aquino Severo, aquele que